É o slide Como que é? mostrando o perfil. Tá, ok. Então, eu estava dizendo que quando nós estamos no campo com anteparos baixos, o perfil da velocidade ele tem um comportamento. Quando a gente vai para os subúrbios da cidade, o perfil é diferente. E quando a gente vai para o centro da cidade, que os anteparos são maiores, o perfil de velocidade se altera, ele é diferente. Além disso, então, falamos sobre a rugosidade. Além disso, o fator S2 se altera com a velocidade de vento acima do terreno, né? Conforme a gente sobe em altura, a velocidade de vento vai se alterando. E também com as dimensões da edificação ou com a parte da edificação que eu estou estudando. E aqui nós temos as categorias, né, que são explicadas aqui: campo, subúrbio e centro da cidade. Nós temos as categorias aqui. Categoria 1, que nós estamos falando praticamente de obras de frente para o mar, sem nenhum tipo de anteparo. Categoria 2, zonas costeiras, regiões praticamente sem nenhum anteparo, vegetações rasteiras, anteparos médios de altura de 1 metro. Categoria 3, subúrbios, zonas rurais com anteparos médios de 3 metros. Categoria 4, bosques com muitas árvores, cidades pequenas, subúrbios, com anteparos médios da ordem de 10 metros. E categoria 5, centros urbanos, com anteparos de altura média de 25 metros. O fator S2, que é usado no cálculo da velocidade de vento em uma altura z acima do nível geral do terreno, é obtido por essa expressão aqui, ó. S2 é igual a B vezes FR, que multiplica Z dividido por 10 elevado a P. Sendo que o fator de rajada FR é sempre correspondente à categoria 2. A expressão acima é aplicável até a altura ZG, que define o contorno superior da camada atmosférica. Esses parâmetros que nós estamos aqui, que determinam o fator S2 para essas 5 categorias que a gente viu, estão na tabela 1. E para os valores de S2 nas diversas categorias de rugosidade, as dimensões das edificações são definidas pela tabela 2 da NBR 6123. Para a gente poder entender um pouco melhor tudo isso, né? Em ventos fortes, em estabilidade neutra, a velocidade do vento aumenta com a altura acima do terreno. Este aumento depende da rugosidade, ou seja, dos anteparos naturais que o terreno tem e do intervalo de tempo que eu quero considerar na determinação desta velocidade. Esse intervalo de tempo está relacionado com as dimensões da edificação, porque para mobilizar essa edificação, a camada de vento, a camada de ar, precisa envolver essa edificação. Edificações pequenas, ou parte das edificações, como, por exemplo, caixilhos, podem ser afetados por rajadas curtas, que estão dentro de massas de ar de maior dimensão. É o que quer mostrar esta figura aqui, né? Para envolver um edifício inteiro, eu preciso de uma camada, de uma massa de ar muito grande, e que, por ser muito grande, caminha numa velocidade menor do que camadas de ar menores que estão dentro dela e que, por serem menores, caminham em velocidades maiores. E essas camadas menores não são capazes de mobilizar toda a edificação, mas são capazes de afetar elementos da edificação, como, por exemplo, caixilhos, elementos de vedação, revestimentos. Então,
Para massas menores, de dimensão até 20 metros, o tempo de recorrência é 3 segundos. Para massas ou para objetos de dimensão até 50 metros, 5 segundos, maior que 50 metros, 10 segundos. É preciso explicar um pouco isso para vocês entenderem os cálculos que a gente fez em seguida. A velocidade de vento varia continuamente. O seu valor médio pode ser calculado sob qualquer intervalo de tempo. Foi verificado que o intervalo mais curto das medidas usuais, 3 segundos, corresponde a rajadas cujas dimensões envolvem convenientemente obstáculos de até 20 metros na direção do vento médio. Quanto maior o intervalo de tempo usado no cálculo da velocidade média, tanto maior a distância abrangida pela rajada. É isso que a gente falou aqui. Portanto, a NBR 6123 estabelece classes para as edificações, conforme a gente já viu aqui. E quando a edificação tiver dimensões maiores de 80 metros, em vez de você usar essas classes, você pode usar o anexo A, que faz uma redução para o fator S2. Aqueles parâmetros B, P e FR que a gente viu, em função da classe, a gente pega nessa tabela para fazer o cálculo do S2, lembrando que o FR é sempre para a categoria 2. E quando aqui já temos uma tabela do fator S2 para várias alturas e para todas as classes para todas as categorias. E quando a gente tiver uma obra com dimensões maiores de 80 metros, a gente aplica esta fórmula, que é um processo iterativo, né? A gente vai calculando o tempo, calcula o fator S2, verifica a velocidade e vai refazendo esse cálculo por aproximações sucessivas até ter a convergência. Os parâmetros para a obtenção daqueles valores estão aqui, nessa tabela que está no anexo A. Eu estou contando isso por quê? Porque para uma série de cálculos dos coeficientes médios, a gente vai usar esses tempos que estão aqui em função da geometria da obra. Mas para os coeficientes de pico, a gente vai usar esse coeficiente aqui, que foi fixado em 3.600 segundos, conforme a orientação do relatório que a gente recebeu lá da universidade. Então, o nosso estudo, que tem essa característica básica, quando a gente tem um vento aqui, a largura da marquise é isso aqui, ó, no máximo 6 metros, então é classe A. Conforme eu vou variando o vento aqui, 15 graus, 30 graus, eu vou calcular este comprimento aqui, que é a projeção, em função deste ângulo aqui. 30 graus, 45 graus. Conforme esta medida vai variando, eu vou mudando a classe. Até 20 metros é classe A, de 20 a 50 metros, vai variando a classe, até que vai chegar um ângulo em que essa dimensão é maior que 80 metros, e eu vou passar a usar o anexo A para fazer as reduções dos cálculos. E foi isso que nós fizemos. Para facilitar um pouco a vida dos engenheiros de estruturas, o que nós fizemos? Para os valores médios, nós pegamos o coeficiente de pressão que foi dado naquelas tabelas e calculamos as pressões nas marquises. Nós calculamos as pressões
nas extremidades das marquises, porque observamos que as extremidades têm valores mais agressivos, especialmente para os ventos inclinados, e calculamos no centro das marquises, porque observamos que no centro os valores são menos agressivos. Para os valores médios, foi usado o tempo conforme a geometria, conforme o comprimento, a dimensão estabelecida. Para os valores mínimos e para os valores máximos, o tempo foi 3.600 segundos. Então, nós calculamos, pegamos os coeficientes que obtivemos para centro da marquise, extremidade da marquise, e calculamos as pressões. Valores mínimos são sucções, valores máximos são, ou seja, puxando para cima, valores máximos empurrando para baixo. Esses coeficientes aqui, ó, menos 0,6 ou mais 0,7, se vocês não se lembram, nós pegamos daqui, ó. Para cada ângulo, a gente veio aqui, conseguiu ler esse número, para cada uma dessas tabelas, para cada uma daquelas geometrias, 2,5 metros de largura, 4,75 de altura, e para cada uma daquelas configurações de obstáculo, nós pegamos esses valores aqui e calculamos qual é a pressão. Então, aqui é coeficiente e aqui é pressão. E aqui eu pude perceber quais são os valores máximos obtidos para os médios. Então, aqui, valores médios. O CP máximo e mínimo obtido e a pressão resultante. E, para os valores mínimos e máximos, a gente fez uma conta inversa. Eu peguei os valores de CP máximo e mínimo, calculei a pressão com 3.600 segundos, e depois eu fiz a conta inversa para achar qual é o CP médio no tempo igual a este aqui, que dá a mesma pressão. Por que a gente fez isso? Porque quando a gente vai calcular as estruturas, a gente não usa esse tempo. A gente sempre usa esse tempo. Então, a gente fez essa transformação para poder usar sempre um coeficiente de CP que a gente já está acostumado a usar. Eu não sei se isso ficou bem claro, mas se não ficou bem claro, vai ter um momento que a gente vai poder conversar um pouco melhor sobre isso. E eu sei que o Sandro está por aqui, ele vai me socorrer para responder todas as perguntas de vocês. Bom, isso a gente foi fazendo para todas aquelas variantes que a gente teve lá. Então, essa planilha aqui é para o modelo 1, configuração 1. O modelo 1 ele tem uma determinada geometria de marquise e não tem obstáculo nenhum. Essa planilha aqui é o modelo 1, configuração 2, que já tem... Aqui, nesse primeiro caso, a gente pôde parar com 90 graus porque é simétrica a obra. Nesse segundo caso, a gente teve que fazer até 180 graus porque a simetria acontecia aqui. Modelo 1, configuração 3. Modelo 1, configuração 4. E assim sucessivamente. Então, nós fizemos modelo 1, configuração de 1 a 4, modelo 2, configuração de 1 a 4, modelo 3, modelo 4, sucessivamente. Obtivemos os valores de barlavento e sotavento, no centro e na extremidade, os valores médios, mínimos e máximos, aqui para
aqui médio, para mínimos e máximos com 3.600. Opa! E aqui embaixo, a gente fez a correlação, quais são os valores que são o resultado de tudo isso aqui. Quais são os valores que representam todo esse universo aqui? Estão apontados aqui embaixo. Então, a gente pode concluir o seguinte. Para os modelos 1 e 2, que é esta geometria aqui, no centro da marquise, o CP1, ou seja, para vento de barlavento, na nossa configuração aqui, eu estou naquela situação, na relação de altura, em que aqui eu tenho esforço para baixo. Então, eu tenho CP1, médio 1, máximo 1,6. E na condição de solta-vento, menos 1,1, e se for, mínimo 1,34. Isso no centro da marquise, ou seja, aqui no centro. E nas extremidades, 1,30 e 1,50, menos 1,20 e menos 1,32. O que define o que é centro e o que define o que é extremidade? A extremidade é 20% do comprimento. Não do comprimento do galpão, mas do comprimento da marquise. As extremidades sempre são mais agressivas do que o centro. Para os modelos 3 e 4, em que as marquises são mais largas, o resumo está aqui. Valores médios, 0,8 e menos 1. Valores extremos, 1,1 e menos 1,1. Valores máximos, 1,22, menos 1,42. Valores de extremidade, 1,38, menos 1,37. Isso vale sempre para uma relação em que a posição do anteparo com relação à posição da marquise é menor que 0,5, né? Que é o caso em que a gente verifica isso. Para o vento de barlavento, empurra para baixo, o solta-vento empurra para cima. O que a gente pôde concluir, então? A primeira conclusão importante é que a sobrepressão, esse fenômeno de o anteparo fazer com que o vento turbilhone de cima para baixo, provavelmente é o carregamento determinante no dimensionamento das marquises no nosso segmento de negócio. O nosso segmento de negócio, esse estudo é feito para obras horizontais, né, galpões. Pois ela, combinada com os carregamentos gravitacionais, e talvez não seja necessário combinar a sobrepressão com a sobrecarga acidental, prevista na NBR 6120, é uma questão que vai caber ao projetista avaliar. Esta condição aqui provavelmente é a condição que vai ser determinante. A gente recomenda, para quem não dispõe de dados de ensaios mais precisos, e mesmo que a estrutura não se encaixe perfeitamente na filtragem inicial, que volte a utilizar as sobrepressões constantes na tabela 17 da NBR, que são essas sobrepressões indicadas aqui. Numa comparação com os resultados obtidos nos ensaios com os parâmetros da NBR 6123, podemos observar reduções significativas, mesmo para valores de pico. Essa comparação a gente fez com uma combinação de sobrepressão sem sobrecarga acidental. Então, o que a gente fez? A gente pegou uma marquise com uma largura de 6 metros e com uma distância entre apoios de 9 metros, com carga permanente de 15 quilos por metro quadrado, carga de utilidades de 15 e acidental de 25. E calculou com isso aqui os momentos fletores. E aí foi variando a pressão dinâmica de 40 até 80 quilos por metro quadrado,
e foi verificando no centro e na extremidade com valores médios e com valores de pico. Então, se eu comparar aqui, ó, o que a norma prescreve, que são esses valores, com o centro da marquise, eu vou obter reduções aqui, ó, bem significativas, quase 60%. Já usando aqui uma sucção de 1,8, as reduções já são da casa dos 50%. Na extremidade, as reduções são um pouco menores, 30% aqui. Aqui a redução, na verdade, é 40%, né? Esse valor é 60% desse. As reduções aqui já são na casa dos 30% e aqui na casa dos 40 e poucos por cento. Para valores de pico, as reduções são da ordem aí, no centro da marquise, de 25% e nas extremidades, aqui 15% e aqui ainda 25%. Esses resultados deixaram a gente bastante satisfeito, né? Mostrando que um estudo extenso como esse, com muitas combinações, com muitas variáveis, trouxe um pouco de luz, né? Esses números aqui, que estão aqui, mesmo para valores de pico, são os valores máximos e mínimos aqui, são um pouco mais confortáveis do que os valores de norma. A maioria das marquises que a gente faz nesse segmento são modelos 3 e 4 aqui, né? O modelo 3 é com altura de 4,75, o modelo 4 é com altura de 6,25. Então, a gente está aqui, ó, a gente está nessa casa aqui, mesmo que use valores máximos e mínimos. A gente está aqui, quando a gente tem aqui menos 1,8 hoje. Então, essa comparação aqui é uma comparação que parece trazer, aqui no centro da marquise, que é 60% da sua extensão, né, uma redução aí da ordem de 25%. Essa figura é uma figura que a gente sempre gosta de mostrar, né, especialmente para os nossos contratantes, né, porque a gente está tentando trabalhar aqui, né? E trabalhar aqui não pode ser rápido, tem que ser bem pago, para poder, inclusive, subsidiar estudos como esse, né? Não dá para ser muito rápido, não dá para ser de graça, né? Tem que ser por aqui, tem que estar por aqui, ó, bem pago, não pode ser muito rápido para a gente garantir isso aqui, ó. Para quem não conhece, esse é o engenheiro Sandro Prietra Troian, que é sócio do nosso escritório e colaborou assim de forma decisiva na realização desse trabalho, assim como a engenheira Camila Lee Miyazaki, que trabalhou incessantemente na elaboração e na análise desses dados, né? São dois queridos aqui do nosso escritório, assim como todos os outros aqui. Se eu começar a citar nome aqui, eu não paro, eu não vou citar mais nomes, porque com medo de errar aqui, né? A Camila começou aqui, nossa estagiária, e quem sabe mais para frente não vai virar sócia também, assim como tantos outros. Hoje, graças a Deus, quase todos que entraram aqui começaram estagiários e hoje praticamente todos são engenheiros que se formaram conosco aqui. A gente tem, graças a Deus, muita sorte com o nosso time, que é um time que abraça a camisa, abraça a causa. Eu tenho uma satisfação imensa de poder contar com o auxílio de todos eles. Essa é a minha família, que me dá suporte para eu estar aqui até essa hora com vocês, a quem também eu agradeço muito e peço a proteção de Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês e estou aberto aí para a gente finalmente poder bater o papo, né, que o objeto
dessa conversa aqui não é fazer uma apresentação, e sim poder bater um papo. Eu espero não ter sido muito maçante com vocês todos. Muito obrigado. Vendramini, sensacional aí sua apresentação, Vendramini. A gente tem duas perguntas aqui no chat e eu sempre assim começo perguntando alguma coisa que vem na minha cabeça, né? Para poder dar espaço para o pessoal ir perguntando também, etc. E antes de começar pelas perguntas assim que estão no chat, eu queria só fazer um comentário que eu participei de um evento lá, Rio de Janeiro nas Alturas, e que você teve a oportunidade de fazer uma apresentação lá, e você falou assim de um tema parecido com esse da abertura aqui do nosso evento, que são essas realizações da ABS, né? As parcerias, etc., que a ABS se envolve no estudo das normas, e que ela fala também nesse vídeo de abertura sobre esses lugares onde a gente passeia, né, no dia a dia, que a gente trabalha, que milita, e muitas vezes a gente passa desapercebido que a gente está vivenciando coisas da engenharia, né? Quando abre uma torneira que a água sai, né? Você está num prédio, está passando numa ponte e tem as estruturas, etc., que tem uma engenharia ali por trás daquilo. E aquela sua apresentação no Rio de Janeiro nas Alturas, né, que eu tive a oportunidade de participar, você faz essa simbologia, essa comparação, e é uma coisa muito interessante isso, né, porque tem engenharia em todo lugar, né, rapaz? E a gente e na realidade os arquitetos é que são famosos, né? Mas a gente tem essa satisfação de ver como as coisas funcionam, né? Como esse seu estudo aí, coisa impressionante. Então, uma pergunta que tem, Vendramini, assim, dessa que a gente colocou para você, uma primeira aqui, foi o seguinte, Vendramini, o seu escritório contou com algum apoio financeiro na realização deste estudo de ventos nas Marquises, uma vez que ensaios em túnel de vento são muito dispendiosos? Apoio financeiro, especificamente, não. A gente contou com uma parceria muito grande lá do pessoal do LAC, né, que nos fez uma consideração muito especial para a realização desse trabalho. Eu sou muito grato ao professor Assir, ao pessoal do laboratório, ao professor Mário, que fizeram uma deferência muito especial para que esse trabalho pudesse ser realizado, né? Mas apoio financeiro, assim, alguém que colocasse dinheiro efetivamente, não. Ok. E assim, na conclusão aí que você chegou, né, a gente está vendo o seguinte, Vendramini, estando a norma NBR 6123 de 1988 a favor da segurança, os problemas recorrentes em Marquise que a gente vem vivenciando aí são apenas de manutenção? Olha, certamente os problemas das marquises têm inúmeras causas, né? É difícil, assim, dizer quais seriam todas as causas. A ABS talvez disponha de melhores informações do que eu. A gente sabe que as marquises de concreto em balanço, elas, em muitos casos, é problema de mau posicionamento da armadura negativa. Isso me lembro que a gente teve vários casos de colegas nossos que foram chamados para fazer inspeção e que verificaram essa patologia, né? E também sabemos que muitos casos é problema de falta de manutenção. A marquise não tem nenhum tipo de inclinação para escoamento de água, não tem impermeabilização, e com o passar do tempo, essa água vai permeando dentro do concreto. O concreto, muita gente não sabe, mas ele é um material permeável, não é impermeável, né? Então, eu tive um professor de materiais no colégio técnico, no Liceu de Artes e Ofícios, que ele dizia que a construção civil tem três problemas: água, água e água, né? Então, certamente, boa parte desses problemas, dessas pequenas marquises, muitas vezes fazendo a função de pequenos toldos, pequenas coberturas em portas de acesso e tal, que são lajes em balanço, na verdade, eu tenho certeza que muitas causas dessas patologias e ruínas é problema de cobrimentos inadequados, falta de permeabilização, mau posicionamento na armadura negativa na hora de concretar, o pessoal caminha por cima e não puxa a armadura de volta para o lugar. Isso certamente acontece, certamente. Ah, certo. Nós temos também, Vendramini, uma outra pergunta aqui,
Deixa eu ver se eu localizo aqui, viu? É a pessoa que perguntou, ela, sim, meu Deus, aqui, por gentileza, é o Pedro Lopes. Pedro Lopes, por gentileza, depois poderia explicar novamente por que o uso do T3600 como calculista estrutural realmente não parece fazer sentido usar uma média de ventos em 1 hora. Foi a mérito de comparação ou foi indispensável para a conta inversa, para o t igual a 3 segundos? Veja bem, é, o tempo utilizado nas análises, ele é função da dimensão do elemento que você está estudando, né? Então, o tempo necessariamente ele não é 3 segundos, né? Deixa eu ver aqui. Vocês voltaram a ver minha tela, não? Sim, apareceu o compartilhamento aqui. Oh, tá. Então, não sei se conseguem ver aqui, ó, por exemplo, esse estudo aqui, o tempo está aqui, ó. Para 0 graus foi 3 segundos, para 15 graus foi 11,6, para 30 graus foi 25, para 45, 37. O tempo calculado é função desta medida aqui, ó, tá? Então, para 0 graus, que é essa direção aqui, a dimensão de exposição aqui da marquise, aqui é configuração 3, deve ser 6 metros. Então, 3 segundos porque é pequenininho, né? Agora, quando você chega aqui, por exemplo, a 90 graus, já é 54 segundos, porque é essa dimensão aqui, tá? Então, esse tempo, ele é calculado em função qual é o tempo necessário para que a massa de ar seja capaz de envolver esta edificação. O Sandro está me ouvindo? Talvez ele queira fazer algum complemento nessa especificação, porque ele fez mestrado lá com o professor Assir. Eu confesso que já andei estudando bastante a norma de ventos, ponho ela debaixo do travesseiro, mas o Sandro, como fez mestrado, o professor Assir, ele está mais qualificado para responder essa pergunta do que eu. Sandro, me socorre aqui, por favor. Boa noite, pessoal. Pode ativar a câmera se quiser também, Sandro, para a gente ir já no bate-papo aí. Deixa eu ver aqui. Mas a gente está lhe ouvindo bem. Ele está em Amsterdã. Tá bom. O som tá bacana. Aqui já é hora de dormir, então acho que não é bom eu ligar a câmera agora não, tá? Certo, ok. Pô. Tá, vamos lá. A pergunta é... Deixa eu retomar aqui ela, só um minuto. Tá no chat aí. Uhum. Essa de cima, tem essa última agora que a gente não fez ainda. Essa aqui do Pedro Lopes. Tá. Pedro Lopes. Na verdade, é essa questão dos 3 segundos, o Vendramini explicou, né? Então, esse tempo ele varia conforme a dimensão da estrutura, né? Que a gente considera como se houvesse uma correlação da ação do vento numa certa área, né? Então, esse tempo a gente associa a uma massa de ar que estaria ligada a uma correlação de vento, na verdade. Então, nem sempre ela é 3 segundos, depende da dimensão, né, da estrutura, onde ela redistribui o esforço, né? Aí, por que os 3.600 segundos? Esse dado, ele veio do laboratório do LAC, tá? Quando que, no caso de nós utilizarmos valores médios, a gente utiliza, então, esse
tempo de rajada, que no caso do Pedro, para uma estrutura pequena, seria 3 segundos. Mas, quando tu utiliza valores de pico, a VentoS, ela indica que se use, então, um tempo de rajada maior, porque nós teríamos uma probabilidade, numa rajada de 1 hora, de ter uma correlação entre a massa de ar que atua embaixo e a que atua em cima, uma probabilidade maior disso acontecer ou não. Então, né, porque eles fazem medições na face superior e inferior. Então, é uma maneira de tu encontrar uma correlação dentro de uma probabilidade. Ok, Sandro. Acho que está bem claro isso aí, né, Vendramin? Achei que foi explicação aí padrão, né? Pô, ficou bem claro isso aí, eu achei. O Valnório Ferreira também está dando parabéns aí, a você pela apresentação. Tem mais uma pergunta aqui no chat também, Vendramin, da Ana Alan Lugarini. Professor Vendramin, muito obrigado por compartilhar a sua experiência conosco. Você poderia comentar sobre quais situações usa o CP médio e quais usa o CP de pico no projeto de Marquises? Sim. Se você for fazer um modelo estrutural para fazer o cálculo de reações da obra como um todo, por exemplo, cargas nos pilares, da obra como um todo, você pode usar o CP médio, porque você não vai estar dimensionando o elemento Marquise em si, mas sim a obra como um todo. Você vai estar calculando as reações em todos os pilares. Então, a Marquise ela pode ser tratada como um elemento que faz parte do todo da obra. Então, você pode usar o CP médio para o cálculo de reações, por exemplo. Mas se você for dimensionar o elemento Marquise, calcular a tesoura, as terças, a chapa de ligação, etc., é mais adequado usar os valores de pico, porque eles têm uma representatividade melhor do que pode acontecer. Até porque, como a marquise é muito extensa, embora para envolver toda a marquise precise de uma rajada muito grande, podem ocorrer rajadas menores que atuem sobre ela e pode acontecer um dano, né? Então, é mais adequado você, até dependendo da direção do vento, a geometria da marquise pode ficar menor do que as dimensões para que você possa considerar rajadas mais curtas. Ok. A gente tem também uma pergunta, Vendramin, do Pedro René, dizendo o seguinte, falando sobre aquele exemplo que você mostrou de uma obra projetada pelo seu escritório, que houve um dano lá no vento, né? Um vento excepcional. Ele está perguntando o seguinte, qual foi a conclusão com relação ao problema ocorrido nesse empreendimento? Qual foi a conclusão que vocês chegaram? Esse empreendimento foram feitas várias perícias e tal, inclusive nós fomos convidados para fazer, né? E a conclusão que se chega é que nós tivemos uma somatória de fatores. O inserto de ligação da marquise, a chapa que estava na tesoura da marquise, com relação à chapa que estava na estrutura de concreto, as folgas eram muito pequenas. Então, alguns insertos, a solda não foi total em todo o contorno. Então, a falta da solda total pode ter, a gente não consegue saber agora em quais insertos, depois que estava no chão, em alguns lugares a gente conseguiu identificar a falta de alguma solda, mas não conseguimos identificar em todos eles, né? Mas a gente conseguiu identificar que em alguns lugares faltou solda em todo o contorno. Então, a falta desta solda pode ter propiciado o início do colapso, e a hora que ele começa a ir por um efeito cascata, ele foi se propagando. Agora, como nós temos também o caso em que o inserto que estava na estrutura de concreto foi arrancado inteiro, e no site tinha anemômetros, né, que mediram velocidades de vento
acima da velocidade de projeto. O fenômeno de arrancar o inserto, né, mostra, porque aquela estrutura era pré-fabricada e aí tínhamos laudo, tínhamos o traço do concreto, o relatório de rompimento, o concreto estava perfeito, a peça estava armada convenientemente, tinha fretagem, quer dizer, a peça de concreto estava perfeita, o inserto estava dimensionado de acordo e ele foi arrancado. Então, de fato, ali nós tivemos ventos além daqueles previstos no projeto. Mas não foi um efeito só, nós tivemos uma somatória de fatores para levar aquela situação, o que normalmente é o que acontece nos acidentes, né? Normalmente é difícil ser uma causa só. A nossa experiência aí, o ano que vem, nosso escritório está fazendo 35 anos, ao longo dessa caminhada, a gente quase sempre, exceto quando é um acidente assim, tipo o impacto de um veículo num pilar, qualquer coisa assim, aí uma causa só, mas quando na maioria dos casos, os acidentes são provocados por uma sucessão de efeitos, né? Ok, Vendramin. Nós temos também mais uma pergunta aqui, agora, do Ronaldo Chaves. Eu não entendi muito bem, vamos ver se a gente compreende. Professor Vendramini, você poderia projetar novamente a chapa de fixação da marquise? Você entendeu, Vendramini, isso aí? Será que é dizendo que se você faria do mesmo jeito, Não, eu acho que ele dessa que quer houve ver problema? isso que eu falei, se tinha problema de fixação. Ah, Posso entendi. sim, não tem problema não. Certo, então tá. O Valnório Ferreira está dizendo, professor, por favor, saberia informar quando vai sair a nova versão da norma NBR 6123? Olha, Fora os problemas, né? a 6123, ela foi encaminhada à ABNT para digitação, se não me engano, em março desse ano. E vocês sabem que a ABNT ela é uma instituição com poucos recursos, né? Então, eu sei que eles tiveram algum problema lá de funcionários com Covid, e eles têm uma série de normas que estão em revisão simultaneamente. Então, até agora, eles não devolveram o texto para ser revisado pelo secretário, que é o professor Beck, André Beck, para que ele possa validar o texto para que ele vá à consulta pública. A gente esperava que essa norma já estivesse para ser promulgada, né? A gente esperava, ela foi para digitação, vamos dizer, normalmente 60 dias, 90 dias para digitação, então março, abril, maio, junho vai a consulta nacional, 60 dias, 30 dias de consulta, mais 60 dias de análise. A gente esperava no ENES, que vai acontecer depois de amanhã, que a gente pudesse estar entregando a norma para os participantes. Essa era o meu, vamos dizer, minha ideia, vozes da minha cabeça falando para mim mesmo, nenhum compromisso com ninguém. Mas era um cronograma que eu fiz na minha cabeça, assim, falei, bom, talvez dê para entregar no ENES, entregamos em março, mês 3 em outubro, 7 meses depois, eu imaginava que pudesse ser, né? Mas, infelizmente, por circunstâncias outras, a norma não saiu nem da BNT ainda digitada. Eu acho que, se continuar desse jeito, talvez para meados do ano que vem ela já esteja promulgada. Ok. Você sabe, Vendramini, esse assunto de vento é muito interessante, né? Todo mundo fica ávido por informações sobre esse assunto, né? Aqui você está vendo, temos várias perguntas. Tem mais um aqui do Sócrates Munhoz, dizendo o seguinte: no vídeo foram vistas vibrações verticais nas marquises antes da falha. Foi feita alguma avaliação dos efeitos dinâmicos causados pelas variações no tempo das pressões de vento? Ele deve ter assistido algum vídeo sobre esse acidente, né? Ou foi quando aquela sua apresentação no ENES, né? Esse vídeo que a gente mostrou, ele mostra a marquise fazendo isso, né? Mas ela não eu acredito que não foi feito nenhum estudo dinâmico, não, mas pelo tipo de vibração, é aquele efeito que a gente comentou no começo da apresentação, quando a gente falou do que é uma estrutura de marquise, né?
o vento provoca essa oscilação de mais ou menos 10 graus, né? Ele provoca isso sem que a marquise entre em vibração, em ressonância, né? Ok. Tem Deixa também eu... aqui, deixa eu ver se tem mais coisas. Tem mais pergunta aqui, Vendramin. Pedro Lopes. Eu acho que foi o que já tinha perguntado antes. Enquanto isso, eu vou publicar aqui a Deixar imagem disponível? que o colega pediu. Ah, sim. Vamos aguardar? É, né? Estão Então, vendo a foto aí? estamos sim, apareceu. Compartilhamento. Ó, vocês estão vendo que a marquise, ela que não é muito rápido. Ó, vejam que ela oscila aqui um pouquinho, dá para ver? Antes de cair, né? É verdade. Eu acho que o que ele quer ver é isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Que essa folga aqui é pequena para o cordão de solda. É. Mas você veja que esse arrancamento aqui mostra que o efeito de vento foi excepcional, né? Mas aqui, por exemplo, ó, aqui tinha solda completa, aqui tinha solda. Não sei qual foto exatamente que o colega quer ver. Não sei se é essa. Qual é a foto que ele quer ver? Certo. Não sei se eu satisfiz a curiosidade. Vamos ver se ele se pronuncia aí daqui a pouco. Vamos seguindo aqui com as perguntas. Vamos vendo aqui. Espera aí, viu, rapaz? Eu até... ele dizendo o seguinte: entendido sobre a variação dos 3 segundos em relação ao LA. Entendido também sobre os 3.600 segundos. Muito obrigado aos dois. Parabéns pela palestra e obrigado por ajudarem a modernizar as normas e compartilharem o ensinamento. O Fabrício Fagotti está dizendo: professor, a NBR 6123 diz que a classe da estrutura depende da capacidade que ela tem de distribuição de esforços. A marquise teria capacidade de distribuir os esforços entre suas vigas apenas pelas terças? Entendo que considerar a classe C mais anexo A, por exemplo, seria muito arrojado. O que acha? Obrigado. Está fazendo essa pergunta aí o Fabrício Fagotti. O que a 6123 diz é o seguinte: ela diz o seguinte, que a classe A, por exemplo, ela fala que são para estruturas com dimensões menores ou iguais a 20 metros ou partes da estrutura. Então, quando ele fala, por exemplo, de uma terça isostática, uma terça que é fixada entre apoios com medidas usuais de terças para galpões de pequeno porte, aí são terças que vão aí de 6 a 10 metros, quando muito 12 metros, né? Modernamente, as terças são feitas traspassadas, são terças contínuas nos apoios, por questão de economia. Uma viga contínua é mais barata do que 2 vigas isostáticas, né? Então, quando o terçamento é contínuo, a sua dimensão, ou seja, ele tem capacidade de redistribuição de esforços, você pode considerar a dimensão entre juntas de dilatação ou a dimensão total da sua estrutura. Ok. O Rodrigo da Silva Deixa também está eu fazer mais um comentário. Pois não, sim. Vá, Vendramin. A norma de ventos é uma norma que tem uma série de pequenas gordurinhas, né? Não digo, eu não acho que isso é errado, porque o professor Vasconcelos, que estaria fazendo 100 anos hoje, se não me engano, que Deus o tenha em bom lugar, porque foi uma das pessoas
que mais colaborou para a divulgação do conhecimento, né? Um homem extremamente abnegado, ajudava todo mundo nas tradicionais reuniões aqui do Instituto de Engenharia, na famosa pizza depois da palestra de quinta-feira. Era um homem que dava consultoria gratuita para tantas e tantas pessoas. Eu mesmo fui um dos que aprendi muito com ele nessas reuniões. Ele numa reunião do Instituto de Engenharia, onde o saudoso Feitosa, Gabriel de Oliveira Feitosa, estava fazendo uma apresentação dos seus 50 anos de profissão, quando questionado, porque o Feitosa foi um inovador, né? Ele começou a fazer pilares com armadura em feixe na década de 50, quando ninguém pensava em fazer, década de 60, quando ninguém pensava em fazer isso. Quando questionado por que ele também muitas vezes não seguia exatamente as normas, né? Na verdade era um inovador, o professor Vasconcelos se levantou e disse a seguinte célebre frase, abre aspas, norma serve para aqueles que sabem pouco errarem menos, fecha aspas. Então, a norma, na verdade, protege, deve proteger o iniciante na profissão, aquele que muitas vezes, mesmo que seja já um profissional mais antigo, vai fazer um determinado assunto pela primeira vez. Enfim, a norma ela deve ser um texto mais conservador, eu entendo desta forma, a norma não deve ser arrojada. Contudo, a norma deve permitir que quem se aprofunda mais nos assuntos, quem detém um pouco mais de conhecimento, quem tem outros mecanismos, né, pode fazer um ensaio, pode fazer um processamento mais elaborado, elementos finitos, enfim, quem dispõe de outras formas seguras de trabalhar aquele mesmo assunto, possa fazê-lo sem ser penalizado, seja por uma legislação, ou seja por uma crítica, etc., de forma lícita. Eu penso dessa forma, esse é um pensamento pessoal meu, né? Então, acho que o que a norma de ventos tem, ela está correta porque ela deve proteger essas circunstâncias que eu já coloquei. Mas ela deve permitir, ao mesmo tempo, estudos como esse que a gente está fazendo, ela deve permitir ensaios em túnel de vento real, em túnel de vento virtual, deve permitir processamentos mais modernos. Eu acho que isso faz parte do crescimento da profissão, do crescimento da engenharia, né? Então, não entendo como ser arrojado, né, como o colega aqui, o Fabrício, coloca, né, que considerar um empreendimento como classe C mais anexo A seja um arrojado. Só para, assim, para vocês saberem, a gente aqui no escritório faz classe C mais anexo A mais ensaio, e ainda reduz, como vocês viram aqui, nós vamos passar a usar o que está nessa apresentação aqui, com total segurança de que as nossas obras serão seguras, né? A gente tem um histórico, assim, pequeno, né? 1.500.000 metros quadrados, não, quase 15 milhões de metros quadrados de obras construídas nesse segmento, né? Sem patologias, graças a Deus. Eu não acredito que isso seja sorte. Modestamente, respeitosamente falando, não acredito que isso seja sorte, né? Acho que a gente procura fazer um trabalho assim bastante consciencioso, bastante ponderado, né? Mas a gente, para fazer uma proposta assim, a gente faz isso que vocês viram aqui, né? A gente vai buscar informação, somos extremamente gratos aqui ao pessoal do LAC, ao pessoal da Vento S, porque toda a orientação do ensaio veio deles, né? Então, essas configurações geométricas, configurações de anteparo, foi sugestão deles. Então, acho que, sem a ajuda deles também, o resultado talvez não fosse tão abrangente, né? Ainda que toda essa abrangência possa não configurar um universo 100%,
mas comparado com o que a gente tem na norma, acho que esse universo, para o tipo de obra que a gente faz, com as limitações que estão expressas nessa apresentação, eu acho que a gente tem um universo bastante abrangente. Então, a gente faz isso aí, né? A gente, há alguns anos atrás, nós fizemos um ensaio em túnel de vento real de 6 configurações de obras horizontais, de tipologias de galpões, para comparar os coeficientes de pressão externa com os coeficientes de pressão externa que estão na NBR 6123. Então, por exemplo, um galpão assim muito comprido, muito longo, um retângulo assim muito alongado, por exemplo, que é uma tipologia de obra que a gente faz bastante, os coeficientes de pressão externa são absolutamente diferentes, muito diferentes do que está explícito na norma, porque a norma foi feita, o pessoal que fez ensaios para alguma relação entre A e B, né? Sei lá, A e B igual a 2, 3, mas não fez para 8, por exemplo. Então, a gente fez o ensaio porque a gente tinha essa tipologia de obra e quando você tem um anteparo muito longo, o vento não tem por onde escapar. Então, a pressão na parede de barlavento é quase nenhuma, é quase zero, porque não tem velocidade, o vento para. Agora, para a gente descobrir isso, a gente fez isso. Então, é assim, desenvolver tecnologia dá trabalho. A Camila e o Sandro podem dizer o quanto tempo a gente levou para compilar todos esses dados, processar todas essas configurações, estudar, aí vai, volta, erra. Essa apresentação, nós estamos trabalhando nela, o Sandro está me corrigindo, aí eu faço, ele corrige, faz comentário, a Camila ajuda. Faz um mês que nós estamos mexendo nisso, né? Dá trabalho, mas é assim que a gente consegue fazer as coisas não sendo arrojado, vamos dizer, buscando um pouquinho mais de economia, mas com igual grau de segurança, né? Estou falando isso, por favor, com todo respeito ao comentário do colega, com toda a humildade aqui, porque estou vendo aqui pelos nomes que estão aqui, tem muita gente aqui que eu conheço e que me conhece, sabe que a gente aqui respeita as opiniões, não tem uma pretensão de ser absolutamente certos, né? O pessoal aqui do meu escritório sabe disso, a gente sempre ouve, quando a gente vai na obra, a gente sempre quer conversar com o mestre. O que você acha do nosso projeto? E muitas vezes o comentário do mestre é mais importante do que o do nosso cliente, porque é ele que usa. Ele que fala, não, isso aqui é impossível de montar, esse desenho seu aqui eu não consigo montar na obra, eu fico um mês para montar esse bloco aqui. Quem sabe se você mudar isso e aquilo, você melhora para mim. Esse comentário é valioso para nós, né? Muito valioso. Ok, Vendramini. A gente tem mais uma pergunta aqui do Rodrigo da Silva. Professor, vocês chegaram a usar análise CFD em algum momento da análise? Perdi o início devido à instabilidade da internet aqui na minha residência. Olha, os estudos de vento por CFD, eles são muito antigos já, né? Eles já são utilizados assim em diversas disciplinas há muito tempo, até porque alguns itens, digamos assim, mesmo que você faça modelo em escala reduzida, a peça ficaria tão pequena que não cabe no túnel de vento. Os túneis de vento, os maiores que eu conheço, têm dimensões assim da seção transversal, 2,5 por 2, 2,5 por 3, qualquer coisa assim. Não conheço, eu não conheço, pode ser que exista. Não conheço túneis de vento com dimensões maiores que essa. E se você vai ter uma peça muito grande, que você vai ter que reduzir a escala muito grande, acaba que você não consegue colocar as tomadas de pressão. O resultado fica inexpressivo, né? Também não sou especialista em túnel de vento, tá? Então, para esse tipo de elemento, muitas vezes a solução que tem é fazer por CFD. O que acontece é que o CFD ele precisa ser calibrado, precisa se desenvolver uma ferramenta, um solver adequado para cada tipologia
de análise que você vai fazer. Então, um solver que você desenvolve, por exemplo, para um carro de corrida, que, veja bem, você não vai fazer... Eu fico pensando também agora, também volto a dizer, vozes da minha cabeça falando para mim mesmo, né? Eu fico pensando assim, você não vai fazer um carro de Fórmula 1, por exemplo, que tem todo um estudo aerodinâmico muito importante, você não vai fazer todo o estudo, do começo ao fim, em túnel de vento real. Eu imagino que no começo você vai fazendo por CFD até um determinado ponto, e a partir dali você faz os modelos para refinar, né? Porque certamente existem diferenças entre um estudo por CFD e um túnel de vento real. O túnel de vento real deve ser mais preciso. Agora, se houver um solver bem ajustado para aquela peça que você vai estudar, aquele estudo específico, as diferenças ao longo desses anos, elas vêm se aproximando. Essas diferenças já foram, sei lá, 30%, 40%, hoje talvez sejam 15%, 20%, 10%, depende de quem faz o estudo, de como faz a malha de pontos, de como faz a análise estatística dos resultados, porque são processos distintos, né? O túnel de vento real, ele consegue pegar picos maiores, porque ele consegue pegar milissegundos, enquanto que o CFD ele consegue pegar, não consegue pegar tanto esses picos, porque a medição já não acontece com esse tempo tão pequeno. Então, precisa ser feito um tratamento estatístico diferenciado. Então, eu penso assim, esse estudo que a gente fez é túnel de vento real, não é CFD. Mas a gente tem usado para algumas aplicações o CFD sempre assim, com solver adequado, com empresas que tenham desenvolvido já alguma tecnologia apropriada para isso, e muitas vezes a gente faz isso para um projeto básico. Porque para um projeto básico, a gente pode aceitar uma precisão de 90%, 85%? Acho que sim. Quando a gente vai para um projeto executivo, aí a gente pode ir para um estudo mais refinado, né? E apurar melhor os dados. Acho que é isso. Nesse estudo que a gente apresentou hoje, túnel de vento real, Laboratório da Aerodinâmica das Construções da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acompanhado por toda a análise de dados, processamento, análise estatística da Vento-S. Ok. Também, Vendramini, e vem chegando pergunta, viu? Aí a gente tem aqui uma expressão do Roberto Alexandre, dizendo muito obrigado pela excelente palestra. O Ronaldo Chaves fez aquela pergunta do caimento da marquise daquela obra, dizendo o seguinte: a foto, para mim, indica arrancamento do concreto do local, um tipo de punção, pois a armadura é muito curta e a armadura de concreto das vigas e pilares foram insuficientes. Ele está fazendo essa conclusão, né, pelo que viu. Agradeço a exposição e a palestra. Muito obrigado. O Roberto Chaves, né, que fez aquela pergunta sobre a marquise da obra que teve aquele acidente. Sócrates Olha Munhoz. só, o fenômeno ali não é punção, né? A gente teria, se fôssemos analisar, seria um cone de cisalhamento, que é o fenômeno que a gente tem para insertos com grapas sem armadura. Se a gente tivesse concreto simples, a gente estaria analisando um cone de cisalhamento. Aliás, o engenheiro Diogo, que eu estou vendo ele aqui na apresentação, ele trabalhava aqui no nosso escritório na época e ele participou da análise, talvez ele possa também dar a sua opinião sobre esse assunto. Então, o fenômeno que a gente veria aí seria o fenômeno de um cone de cisalhamento que poderia ter rompido, né, por cisalhamento do concreto. Quando o concreto é fretado, a armadura, muito pouca armadura de cisalhamento em função das tensões do aço, CA50 ou CA60, confere uma enorme resistência a cisalhamento, né?
E na foto a gente não consegue ver, mas entre as grapas também existem barras de ancoragem previstas. Então, e eu volto a repetir, esse acidente foi analisado pela seguradora, pelo fabricante da estrutura, teve um monte de inspeção aí que não apontou nenhum erro de projeto, nem de execução da estrutura de concreto, mas apontou, sim, algumas falhas no processo de fixação da marquise, do inserto da marquise no inserto previsto na estrutura de concreto, notadamente na falta de cordão de solda integral. Ok. Também o Sócrates Munhoz está dizendo, excelente o estudo e a apresentação, parabéns e muito obrigado aí, professor Vendramini. O Valnório Ferreira dizendo, professor Vendramini, maravilhosa palestra, parabéns novamente. O Rodrigo da Silva, Rodrigo da Silva, obrigado, professor. E aí a gente chegou a encerrar essas perguntas do chat. E como a gente sempre faz, Vendramini, agora eu gostaria de solicitar aqui os presentes aí, os colegas que ainda estão participando, que pudessem ativar os microfones e as câmeras, e quem tiver alguma pergunta pode fazer diretamente ao Vendramini, ou alguma observação a fazer, a gente entra naquele bate-papo aí que é a conclusão do nosso evento, né? Normalmente com um bate-papo. Pode ser sobre o assunto da palestra, pode ser curiosidades, pode ser assuntos gerais também, se não tiverem perguntas. Interessante que a gente pede para desligar as câmeras para ficar a apresentação mais leve, né? Não ficar com muita interferência nem lenta. Mas agora, nessa fase do bate-papo, quem se sentir à vontade pode ligar os microfones aí na barra inferior do Zoom, ativar também as câmeras e aí fazer algum tipo de comentário, alguma pergunta que queira fazer ao Vendramini. Eu realmente achei esse estudo sensacional, Vendramini. Que coisa bacana, né? Muito bem fundamentado e com essas variações todas aí e tornar isso público, né? Uma coisa que você praticamente investiu com os recursos próprios do seu escritório, que naturalmente você vai fazer uso disso para a sua vida profissional, mas por disponibilizar isso é uma coisa muito honrosa, né, para todos e é um altruísmo assim impressionante assim de fazer com que as pessoas fiquem admiradas aí com sua atitude, né, porque é uma coisa muito boa. Eu sou daquela época que a concorrência existia, né, entre os engenheiros, né? Você se formou em 85, eu me formei em 83. E nós somos contemporâneos, basicamente. E a gente via muito isso, né? Concorrência, o pessoal querendo esconder o jogo e não dava as dicas. Mas com o evento da ABS, né? Isso aí, pô, mudou completamente de figura, né? O que a gente quer hoje é que tenha uma colaboração geral, né? Quem descobre, disponibilizar aí para todo mundo. E isso faz muito bem para todos, né, rapaz? Então, não só para a categoria dos engenheiros, mas também, assim, essa questão do network, o conhecimento entre os colegas, né? Vem muito dessa colaboração, né, entre os profissionais, né? Isso é muito salutar, eu acho muito bacana isso. Bonito aí da sua parte e a gente fica muito satisfeito aí com tudo isso. Alguém está compartilhando aí alguma coisa? Será que fui eu? Você fica imaginando o seguinte, né? Eu volto a repetir, né? Conhecimento restrito é conhecimento inútil. Você fica imaginando se o Albert Sabin tivesse deixado oculto a vacina que ele desenvolveu contra a poliomielite, por exemplo, você fica imaginando tantas outras descobertas no mundo. Fica imaginando, por exemplo, o cara que descobriu a web, se ele não tivesse deixado gratuito a descoberta dele, né? Eu acho que é evidente que nem tudo na vida pode ser gratuito, nem tudo na vida pode ser disponibilizado dessa forma, mas é uma contribuição tão pequena, né? Eu realmente penso que determinado tipo de conhecimento não faz sentido. E esse conhecimento, ele é muito específico, ele é um conhecimento entre os colegas da engenharia, né? Eu acredito que os engenheiros, eles poderiam ser mais valorizados na sociedade, como você comentou aí no começo da sua fala, que eu já falei isso em
outras oportunidades que eu tive de me manifestar, que o engenheiro, de fato, ele é um desconhecido da sociedade, né? A gente acorda de manhã, escova o dente e sai água da torneira e ninguém sabe por que aquilo acontece, né? As pessoas muitas vezes não se dão conta, né? Tem água quente para tomar banho e as pessoas não sabem que por trás daquela água quente tem uma hidrelétrica, tem uma barragem, tem uma linha de transmissão, etc., né? O cara está numa estrada, faz um retorno, passa em cima de um viaduto e aquilo aconteceu como um passo de mágica, né? A sociedade não se dá conta de quanto de engenharia tem no seu dia a dia. Mas muita da causa disso é porque nós, engenheiros, não nos valorizamos. A gente não tem colega de profissão, a gente só tem concorrente. A gente não tem um colega para discutir uma questão como essa, bater um papo, compartilhar, trocar experiências, né? A gente, quando um colega vai fazer um ATP de um projeto nosso, a gente já torce o nariz, já acha que o cara quer roubar as nossas ideias. Bom, cara, se eu ficar com medo de alguém que vá absorver um pouco daquilo que a gente sabe, da nossa experiência, primeiro, eu não teria formado a equipe que eu formei hoje aqui, né? E assim, eu formei alguns, e esses alguns formaram os que vieram em seguida, e esses que vieram em seguida estão formando os estagiários que nós temos hoje, porque é uma cultura isso. Aqui no escritório, ninguém esconde nada de ninguém, né? Tem alguns que trabalham aqui conosco, nossos colaboradores, que estão assistindo aqui, e eu gostaria até que eles se manifestassem sobre isso. Então, assim, se a gente se valorizasse mais, se a gente tivesse colegas de profissão com quem compartilhar, com quem trocar experiência, se a gente, quando aparecer um colega para fazer um ATP, a gente chamasse o cara para tomar um café e dissesse: o que você precisa? Como que eu posso ajudar o seu trabalho a ficar mais fácil? Porque, assim, quando ele chegar onde eu estou, cara, eu já estou lá na frente. Não, não faz sentido a gente... Não é? Isso então, é uma realidade mesmo. Todo mundo vai crescendo, pô. Pô. É isso aí. Mas, pessoal, assim, a gente não teve muita novidade aí de câmeras novas aparecendo as imagens. A gente vai ter aí, Vidramini, nós conseguimos aí fechar o evento de novembro com o Matthews, né? E ele está na Austrália, não sei se você sabia. Você citou ele aí na sua apresentação, e a gente vai ter essa questão do fuso horário. Ah, foi? A gente vai ter. Semana passada que ele é pai fresco, nasceu... Ele me disse que está com esse filho recém-nascido, etc. Mas ele confirmou para novembro, né? E a gente vai ter esse delay aí de fuso horário, né? É como o Sandro estava aí também, né? É isso. Eu vou te mostrar, peraí. Não sei se eu posso mostrar, mas eu vou mostrar a foto dele, quer ver? Peraí. É que está carregando aqui no meu WhatsApp. Tá. A foto dele com o filhinho dele dentro do túnel de vento. Rapaz, que negócio. Levou o menino para conhecer o escritório. Pô. Você sabe que ele é casado com uma brasileira, né? Ele veio para o Brasil para fazer, acho que mestrado e doutorado, ficou aqui vários anos, né? E voltou para a Austrália o ano passado, se não me engano, né? E o filho dele nasceu lá. Está carregando aqui a foto? Ele me mandou pelo e-mail, né? E eu vi a logomarca. A empresa dele é dessa área de túnel de vento, coisa desse tipo, né? Ele trabalha nisso aí. Eu vi, tem um nome de vento. Apareceu bem. Ah, que legal. É um neném mesmo ainda, pô. Esse é o Matthew e esse mesmo, é o pequeno Matthew. Ele foi muito atencioso conosco, né? Foi a indicação do Aliô. Eu não tinha um contato dele, não, mas o Aliô aí disse: eu vou falar com o médico. Eu disse: Aliô, você que tem participado das normas aí, você podia vir falar com a gente aí sobre várias normas, etc., o que está saindo de novo e tal. Eu tinha falado para ele que eu tinha. A tese de doutorado dele sobre os fenômenos de vento no Brasil e a proposta dele de isopletas é simplesmente espetacular, na minha opinião, na minha modesta opinião. E a gente solicitou a ele, para fazer essa apresentação, assim, um resumo, então posso mostrar para a gente aqui, né? Acho que vai ser muito interessante. Agora, no mês de novembro, nós vamos fazer com ele aí.
esse Legal, evento. E a gente vai legal. estar nessa área de eventos. Vamos estar de novo aí, prolongando sua apresentação aí, outubro, novembro. Eu acho que você vai ter um excelente quórum, viu? Porque o assunto é muito pertinente, né? E ele é um cara que conhece muito do assunto, fez um trabalho excepcional, ele pode falar com detalhes sobre o assunto. Você vai ser muito feliz foi muito feliz na sua escolha. Na verdade, a minha ideia assim, inicial, não é, não sei se você sabe, é que foi feita uma apresentação depois daquela reunião que houve aquela discordância da norma, né, no estudo de eventos, o secretário se demitiu, aí teve uma apresentação do Ricardo França, né? Aí eu falei com o Aurélio, olha, eu estou tentando ver se consigo falar com o Ricardo, mas não consigo, tal, para ver se ele poderia fazer essa apresentação para a gente aqui no bate-papo, explicando melhor tudo a proposta que a ABS está abraçando do METS, etc. Aí ele disse, mas rapaz, o Ricardo não vai ser possível, ele está num retiro espiritual aí, não sei o que. Pô, então não vai dar. Aí ele ficou, mas eu perdi contato com o Aurélio sobre esse assunto, aí eu resolvi contactar o Aliô, né? Aí o Aliô me falou, porque foi uma sugestão aqui do professor Josafá. Ele disse, rapaz, veja o Aliô aí, que ele trabalha em várias normas, se ele podia fazer uma geral, um pupurri aí de norma, tal, o que é que está saindo de novo. O Aí Aurélio quando eu estava falei com aí ele, até agora há pouco, não sei se ele ainda está aí, mas até agora há pouco ele estava aí. ah, e aí eu desisti de fazer com o professor Ricardo França, né? Porque ele estava, parece que ele não estava numa fase que não podia estar presente aí nas coisas, estava meio em retiro, eu estava de férias, alguma coisa assim. Aí a gente fez essa alternativa, mas eu fiquei de confirmar com o Aliô, mas aí a Aliô contactou com o Métis e ele gentilmente falou conosco lá da Austrália, mandou um e-mail e ficou confirmado. Aí só falta testar os detalhes aí com ele dessa próxima apresentação. E assim, como a gente não teve mais perguntas, foi mais esse bate-papo assim final sobre esse assunto assim gerais, né? Vamos partir para os procedimentos finais aí do nosso evento. Agradecer os colegas que continuam conosco aí. Nós tivemos aí em torno de 45, 47 pessoas participando. Depois teve aquela queda, não voltou o mesmo número, mas ainda continuou um número bem considerável de gente participando. Nós estamos ainda com 32, né? E eu gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco até agora e incentivar vocês para poderem ter a oportunidade de se filiar à ABS, né? Porque é uma entidade que vem desde a década de 90, né? Trabalhando na valorização do engenheiro de estruturas e proporciona para a gente esse encontro com colegas de todo o Brasil, né? E vocês sabem, amanhã vai ter o Prêmio Talento, né, lá em São Paulo, Prêmio da Gerdau ABS, na noite de quinta-feira. E na sexta vai ser o Enes, já depois desses 2 anos, vai ser presencial também e online, né? Vai ser EAD e também vai ser presencial. Meu voo agora está confirmado para agora de madrugada, eu devo estar saindo aí 5h30 da manhã daqui para lá, vou participar. E com essa experiência toda que a gente adquiriu aí na pandemia, com essa oportunidade do bate-papo, nessa transmissão EAD, a gente fez muita assim, conhecimento com os colegas de todo o Brasil e eu achei muito importante estar presente lá para a gente poder estar pessoalmente com todos, né, que forem participar e de uma forma assim mais próxima, né, em função desses contatos. A gente via muitos que eu não conhecia nos eventos que eu participei. Eu estou desde 2009, né, sempre procurei ir para os Enes, praticamente todos, de lá para cá, sempre procurei marcar presença. Mas aí, com essa questão da pandemia, todo mundo ficou redimido em casa e tal, e vai ser muito legal a gente poder ter. Foi uma decisão acertada aí do Enio, fazer essa miscelânea aí EAD e também presencial. Então, eu gostaria de convidar a todos, né, que possam entrar em contato com a ABS, né? É muito fácil contactar com a ABS no site da ABS, no nosso e-mail aqui da Regional Aracaju. Nós temos um e-mail da Local Web que a gente, através desse e-mail, faz o convite para vocês, para os eventos do bate-papo e outros eventos que a gente realiza aqui também. E eu não botei no chat dessa vez, mas ele é regionalaracaju@abs.com.br. É o nosso e-mail aqui da Regional. Nós temos também um grupo de WhatsApp
em que a gente trata basicamente de assunto de engenharia. Quem tiver interesse de participar conosco aqui desse grupo, é só disponibilizar o celular que a gente adiciona lá no grupo. Nós temos aí participantes de todo o Brasil, né? Pessoas ilustres também, engenheiros ilustres de todo o Brasil participando. Tem o Eugênio Caldura, de São Paulo, tem o Varela, a gente tem o Marcelo Silveira lá de Fortaleza, né? Tem o Marcelo Rios, que estava aqui conosco também de Salvador. Então, nós temos colegas de todo o Brasil participando, trocando opiniões. Às vezes, a gente prima por assuntos da engenharia estrutural. Às vezes, saem coisas assim gerais, mas os temas são livres lá. Mas a gente sempre prioriza e solicita que sempre dá preferência aos assuntos ligados à engenharia estrutural, que é uma continuidade aqui do bate-papo lá, né? A gente faz o convite para os eventos. E gostaria de agradecer também a disponibilização aí do seu tempo aqui conosco, do engenheiro Vendramini, que realmente tem uma vida muito corrida em São Paulo, com essas coisas de negócios, etc. Já foi presidente da ABES também, e muito gentilmente se dispôs a estar aqui conosco apresentando esse assunto de grande interesse da engenharia civil, principalmente quem milita em estruturas. Depende muito desses estudos do vento nos projetos de suas obras, né? Então, gostaria de agradecer o Vendramini. Nessas considerações finais, gostaria de agradecer novamente a Elaine, lá da Secretaria Executiva, por esse apoio que ela sempre dá aqui no nosso evento, fazendo os testes antes da gente começar, compartilhamento de tela, áudio e vídeo, né, para que tudo corra bem, e também providenciando essa questão da gravação. Quem não conseguiu assistir todo e tiver interesse de rever alguns assuntos dessa exposição do Vendramini, todos esses bate-papos nossos ficam disponibilizados lá no site do YouTube, o canal do YouTube da ABS. Então, é só botar bate-papo lá no YouTube que vão aparecer, né? Já tem vários eventos que estão lá disponibilizados para todos poderem acessar quando quiserem, tirar dúvidas. É muito interessante ficar lá disponibilizado, né? A gente fez agora também um evento aqui, local em Aracaju, sobre modernização da engenharia sergipana, tratando de vários assuntos, durabilidade do concreto, etc. E fizemos uma gravação e vamos tentar aí, também mais para frente, colocar, disponibilizar para vocês lá. Esse evento foi todo filmado, né? Foram 2 dias, na sexta-feira à noite e no sábado pela manhã, até depois do almoço, foi até umas 3 horas da tarde, a gente esticou. E vai estar disponível também para todos que quiserem assistir. Agradecer a todos, a vocês a presença, ao Vendramini, todos os colegas presentes, todo o apoio que recebemos, e desejar a vocês uma boa noite e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Obrigado, Adelso, mais uma vez. Um abraço a todos, muito obrigado.